Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e estou começando essa série de vídeos sobre ministério no exterior. Se você conhece alguém que está pensando em fazer ministério no exterior, ou se você está pensando em fazer ministério no exterior, sair do Brasil ou do seu país, seja lá onde você estiver, para fazer ministério em outro país, eu gostaria de te dar algumas dicas. Eu recebo muito telefonema, pessoas, contato através do Facebook, da internet, pessoas querendo saber como é que funciona. Eu estou fora do Brasil, eu saí em 1990 e eu não vim direto para os Estados Unidos, eu fui para Portugal primeiro e depois eu recebi um convite de uma igreja em Nova Jersey para ir ajudá-los. Aliás, é uma história interessante porque o pastor telefonava todo dia e são 6 horas de diferença de Nova Jersey para Portugal, e ele ligava às vezes umas horas totalmente, né, de madrugada e tal. Oh, você precisa vir para ajudar a gente e tal, porque eles tinham brasileiros e portugueses na igreja e estavam enfrentando um problema de cultura, conflito de cultura entre eles lá, e ele queria que eu o ajudasse. Eu, brasileiro, morando em Portugal, né, descendente de português, né, a família do meu pai é de Portugal, então ele achava que eu poderia ajudá-lo. Então eu acabei vindo, trabalhei com eles durante um bom tempo e estou aqui. Voltei para o Brasil, depois voltei para cá, depois voltei para o Brasil de novo, fiquei uns tempos lá, depois voltei em definitivo para cá e estou fazendo ministério. Sou pastor de uma igreja americana aqui na Flórida, mas sempre pessoas me perguntam como é que é, eu estou pensando em ir, tenho orado. Se você tem orado e está pensando em vir, eu gostaria de dar algumas dicas para você. Então, nessa série de vídeos que eu estou fazendo, eu vou te dar algumas dicas, coisas que você precisa pensar, planejar direitinho, ter em mente as dificuldades, né, os desafios que você vai ter que enfrentar saindo do seu país, morando num lugar totalmente diferente, língua diferente, cultura diferente, tudo diferente, né? Eu vou só dar o básico, eu não tenho tempo para ir nos detalhes, eu quero fazer curtos vídeos para te ajudar. Então, se você conhece alguém que está pensando em ir, ou se você compartilhe com essa pessoa, né? Mande um vídeo, fala, olha, dá uma olhada nesses vídeos aqui, se você está pensando em fazer ministério no exterior, isso pode te ajudar. Eu espero que te ajude. E se você tem perguntas, manda para mim. Eu não pretendo responder todas as perguntas nesses vídeos, não vai dar tempo. Mas eu posso, né, à medida que as perguntas chegarem, eu posso fazer outros vídeos e tratar dessas perguntas. Então essa é a razão principal de fazer esse vídeo. A primeira coisa que a gente tem que lidar, e esse é o tema desse vídeo que eu queria compartilhar com vocês, é a respeito do chamado. O chamado para o ministério. A primeira coisa que você tem que ter certeza na sua vida é do chamado, né? Não importa onde você está, não importa o que você esteja fazendo, você tem que ter a convicção do chamado. Paulo, quando escreve para os Romanos, no capítulo 1, primeiro versículo, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele foi chamado para ser apóstolo, ele foi chamado para o ministério. A convicção, ele escreve isso nas outras cartas também, a ideia de ter convicção do seu chamado para o ministério. Essa é a parte mais importante. Então você tem que ouvir o chamado de Deus, né? E quando você vai mudar de um país para o outro, você tem que ter certeza desse chamado, discernir o chamado de Deus. É Deus que está te chamando para lá, ou você simplesmente quer ir, as coisas não estão muito bem, o dinheiro não está curto, lá é melhor, todas as outras coisas. É claro que quando a gente está discernindo o chamado de Deus, a gente tem que pôr na balança alguns aspectos, algumas situações, algumas experiências que a gente passa. Por exemplo, as portas estão fechando, a porta no exterior está abrindo, oportunidades, então você tem que ter essa ideia do chamado de Deus, né? Eu, quando eu estava aí no Brasil, na época de 90, 80 e pouco, a porta para o meu ministério aí no Brasil estava fechando, né? Eu vou falar nisso futuramente, vou mostrar outros vídeos,
Mas eu estava fazendo um ministério com jovens que afrontava os costumes da igreja, no sentido de que era diferente. Eu vestia coisas, fazia personagens, mensagens encenadas, e o povo ficava doido. Os jovens gostavam, mas o pessoal da igreja não gostava. E alguns presbitérios falaram para mim: nós não temos campo para você, não tem igreja para você, nós não vamos dar igreja para você. Então aí um amigo meu do seminário, colega de seminário, estava em Portugal trabalhando com atletas, jogadores profissionais. Ele me convidou, falou: vem para Portugal trabalhar comigo, me ajuda aqui. E Deus montou todo o esquema para eu poder sair do Brasil e ir para Portugal. Quando cheguei lá, a coisa não estava muito certa, não estava muito boa nesse sentido, organizada, vamos dizer assim. Fui para a Inglaterra, passei uns tempos lá estudando inglês, voltei para Portugal, e aí esse pastor de Nova Jersey começou a me chamar, até que eu decidi ir. Então, a gente não pode forçar a vontade de Deus, né? A sua vontade na vontade de Deus, a nossa vontade na vontade de Deus. Deus é que vai abrir a porta, Ele fecha uma porta, Ele vai abrir outra porta. Se a porta está fechando para você, Ele vai abrir outra porta. Pode ser noutra cidade, noutra igreja ou no exterior, mas você tem que ter a convicção de que Deus te chamou. Você tem que ter essa convicção. Se você não tem essa convicção, essa é a parte mais importante, porque na hora do vamos ver, como diz a turma lá em Minas, o que vai contar, o que vai pesar na balança é o chamado de Deus, é a convicção de que Deus tem um chamado e um ministério para você. Não importa onde, Deus tem um chamado para você e você precisa entender isso. Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz: orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Então Paulo pedia às pessoas para orar e para que Deus pudesse abrir uma porta para ele. Então, muitas vezes nós chegamos numa situação na nossa vida, no nosso ministério, que as portas começam a fechar e a gente não vê saída. É nessa hora que a convicção do chamado é importante para a nossa vida, tá bom? Esse é o primeiro vídeo a respeito do chamado. É extremamente importante que você tenha a convicção do teu chamado para o ministério. E assista aos outros vídeos que eu vou dar dicas sobre finanças e papéis, legalidade, esses desafios todos, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.